7 curiosidades sobre o orgasmo que aconteceram comigo. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Turboli, eu sou mentora de relacionamentos e de sexualidade, e esse aqui é o Céu na Terra, que é onde eu ensino você a chegar no paraíso aqui, enquanto a gente está encarnado, né? Para que esperar por uma outra vida? E esse vídeo, gente, surgiu porque eu conto muito para os meus clientes algumas histórias que aconteceram comigo e algumas histórias que eu já vi também acontecerem com os meus amigos, com os meus próprios clientes. E muita gente ainda tem crenças limitantes sobre o que é o orgasmo, quais são as possibilidades de orgasmo, e ficam muito presos naquilo que já conhecem, sem saber que existem infinitas possibilidades de orgasmo. Eu tô aqui tentando, brincar aqui com a luz do sol. Eu tô no meu quintal, gente. Eu vim aqui para um cantinho onde não tá pegando tanta luz do sol agora no meio da tarde para gravar esse vídeo para vocês. E a primeira curiosidade que eu quero trazer foi a minha, assim, primeira experiência que fundiu a minha cabeça sobre o Tantra, né? Eu estava pesquisando, eu já tinha recebido algumas massagens tântricas. Eu não sei se nessa altura eu já tinha feito o curso de massagens tântricas, mas foi a primeira massagem que eu recebi de uma terapeuta, de uma pessoa que realmente tinha se formado para atender com isso, que foi a Deva Kamaline, lá na casa de Lakshmi, que foi onde espaço que eu me formei lá no Rio. E, gente, eu simplesmente tive uns 20 orgasmos nessa sessão. Foi uma coisa, assim, completamente fora da realidade que eu tinha naquela altura, fora do meu padrão de crenças, assim, eu jamais imaginei que isso fosse possível. E eu lembro de que eu levantei e ela falou assim: olha, fica no seu corpo ainda essa experiência, não fala pra ninguém como que foi, como é que aconteceu. E eu pensando assim: você tá doida? Eu vou chegar em casa, eu vou escrever no meu blog, eu vou publicar isso já. Porque assim, era uma coisa tão absurda, né? Que como que eu não ia comentar com ninguém? E foi o que eu fiz. Eu cheguei em casa, escrevi um texto pro meu blog. Eu vou deixar até esse texto aqui embaixo, tá no Medium. Eu até repostei ele depois de uns anos, porque acho que isso foi em 2017. E desde então eu descobri que existia esse mundo, né? E foi aí também que eu decidi ser terapeuta. Depois eu fiz a formação de terapeutas lá, ela foi minha professora. Enfim, fiz um acompanhamento terapêutico com ela também durante um bom tempo, enquanto eu estava no Rio. Eu não tinha dinheiro, gente, para nada. Eu estava desempregada e na época não estava empreendendo ainda. Tinha muitas crenças limitantes sobre dinheiro, sobre sexualidade, sobre tudo, né? Mas para aquilo eu arranjava dinheiro aonde fosse, assim, porque era uma terapia como eu nunca tinha visto antes, né? E eu senti os resultados assim muito rápido no meu cotidiano. E foi assim, gente, que eu descobri, né, os milagres, os mistérios, os prazeres e delícias da massagem tântrica. Essa foi a curiosidade número 1. A curiosidade número 2, vou ver aqui se eu tenho de cabeça. Foi um orgasmo de terceiro olho que eu tive durante uma massagem tântrica também. A gente estava até num curso de formação da casa de Lakshmi. E a pessoa, eu não me lembro quem que estava fazendo, mas eu lembro que, pronto, era uma massagem que tinha um toque de baixo para cima. Em algum momento ela tocava aqui no meu terceiro olho, assim, só um toque muito leve com a ponta dos dedos, com um pouquinho de óleo na mão. Fazia parte da massagem porque era para trazer energia de baixo para cima, que é o que eu ensino nos meus cursos, né? O que eu ensino dentro do Tantra. E quando ela tocou, né, ela ou ele, não me lembro, nesse ponto aqui no meu terceiro olho, eu tive um orgasmo, gente, que eu nem sei explicar, assim, tipo, como se um prazer me puxasse, um relaxamento aqui, uma coisa que é um orgasmo, né, tá? Porque muita gente fala assim: ah, isso não é um orgasmo, isso é uma sensação gostosa. Não, gente, tô falando de orgasmo mesmo, tô falando de um prazer transcendental e que não fui só eu que tive. Esse orgasmo já tá documentado numa literatura, assim, principalmente das filosofias mais orientais. Tem até um vídeo do Sadhguru que fala sobre isso, né, sobre esse prazer de glândula pineal como sendo a forma mais evoluída de prazer quando a gente transcende o prazer genital. Então, fica a dica, né, não é que aconteça muito, mas aconteceu e assim, eu nem sabia que isso era possível, né? Então não é assim que eu estava sugestionada como você está agora. Brincadeira. Ai, gente. É muito louco, assim, pensar o quanto a gente está realmente condicionado por aquilo que a gente acha que é possível, a gente acaba não se permitindo, né, viver experiências novas. Terceira curiosidade sobre o orgasmo. Eu já tive um orgasmo lendo um poema.
de um autor que eu gosto muito, né, que é o Herberto Helder. E quando a gente entra nessa vibe do prazer, né, a gente passa a se permitir prazer com as coisas mais pequenas, tipo agora olhando para uma borboleta que parou ali, né? Eu realmente, assim, sinto um prazer físico de estar olhando para essa borboleta. Não é um prazer sexual, mas é um prazer que está no meu corpo físico. E esse orgasmo que eu tive lendo poema era um dia que eu estava lendo já há muito tempo, né? Então tem toda essa questão contextual também, porque eu sempre falo nos meus cursos que o prazer, ele exige relaxamento. E com a rotina que a gente tem, é muito difícil a gente se permitir entrar nesse estado de flow, né? Sair do estado beta, que é o estado que eu tô agora, inclusive, gravando esse vídeo para você, mais ou menos. Tô um pouco quase em alfa aqui, pegando sol e aqui no quintal. Mas a gente precisa estar num estado assim acima de alfa para ter esse orgasmo, para ter esse prazer paradisíaco. E esse que é o grande segredo, né? Por isso que a meditação ajuda, dançar ajuda, tantas outras práticas ajudam que a gente possa entrar nesse estado de frequência mais propício a prazeres que a gente nunca imaginou antes. E esse orgasmo de poema foi um orgasmo de corpo inteiro, assim, e eu lembro que eu deitei no chão, fiquei assim, espalhada no chão, me permitindo sentir aquele prazer, né? Uma coisa que eu nunca imaginava, mas a literatura foi minha primeira amante, né, como eu digo, foi minha primeira grande paixão, e fazia sentido ter um orgasmo lendo um poema. Eu me sentia muito esquisita antigamente por perceber que eu tinha prazer sexual com a música, com a literatura, mas enfim, também não sou a única, existem muitas pessoas que também têm prazer com arte de uma forma geral, até porque energia artística é energia sexual também, energia de criação, energia de chakra sexual, então faz sentido. E aí, por falar em orgasmos esquisitos, eu tive um orgasmo Ai, gente, me fugiu o nome. Na Estrada da Morte, na Bolívia, que eu fiz em 2015, foi meu mochilão, assim, pela América Latina, né, Cusco, Machu Picchu, aquela coisa toda, e nenhum dos meus amigos queria fazer a Estrada da Morte, que é um downhill que você começa, assim, a 4.000 metros de altura, né, e termina a 1.000 metros de altura ali, com arara azul, sabe, tucanos e coisas assim. Você começa nevando, né, numa montanha nevando, e você termina numa floresta tropical. E era andando de bike, né, fazendo o downhill, aquela bike de montanha mesmo, equipamento de montanha e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero fazer isso. Era R$ 100 na altura e tinha direito ao almoço, tinha direito à piscina, a um parque temático quando você estivesse chegando lá embaixo, né? Quando você chegasse no seu destino, acho que era 3 ou 4 horas de downhill. E pronto, o downhill, né, para quem não sabe, é descida, né? Descer montanha, downhill, né? Hill é montanha e down ir para baixo. E aí você vai assim, né? Porque tem as pedras e tal, é mesmo assim, não é asfaltado, né? Então eu fui descendo assim, né, vibrando toda, assim, e freando, morrendo de medo. Eu era a última do grupo, assim, mas fui, né? E aquela adrenalina de você olhar para baixo, é tipo assim, é uma coluna, assim, da largura, sei lá, devia ter tipo 2 metros a pista. Então, assim, as pessoas morriam realmente, né? Na semana anterior que eu fui, uma turista tinha morrido ali. Então, é realmente uma estrada da morte, assim, não tem proteção à estrada, né? E você está de bicicleta, então você olha para baixo, você vê ali a 4.000 metros de altura a parte de baixo. É uma adrenalina muito grande. E a adrenalina é um hormônio, né, no nosso corpo. Então, aquela soltura de adrenalina, ao mesmo tempo tá na natureza e tá fazendo aquele movimento repetitivo, né, de... E chegou uma hora que eu tive um orgasmo, gente. E foi muito louco, assim. Eu era bem mais nova, né? Eu já tinha recebido uma massagem tântrica, já tinha lido sobre o Tantra, mas ainda não estava nessa vibe como terapeuta. Então eu fiquei assim, sem saber como digerir aquela experiência, né? E muitas vezes acontece isso com muitas pessoas. Inclusive, lembrei de uma curiosidade a mais que eu vou partilhar aqui no final do vídeo. Mas voltando ao assunto. Essa foi uma vez bem estranha, né? Uma curiosidade bem esquisita. E aí teve uma outra vez que eu acho que ainda foi mais esquisito, porque eu tava fazendo um curso de reiki, inclusive até na casa de Lakshmi, gente, que é da casa de Lakshmi, assim, agora vocês vão saber isso publicamente. E era um parceiro meu que tava fazendo o curso comigo, ele já era mestre de reiki, inclusive, ele tava refazendo o curso.
E ele estava me aplicando reiki, né, numa das dinâmicas lá. E eu tive um orgasmo com ele me aplicando. Eu tava respirando forte, não me lembro porquê, mas eu entrei numa de respirar intensamente. Para quem não sabe, dá para ter orgasmo só respirando. Existe uma técnica que se chama respiração orgástica, inclusive. Respirar é aquilo que a gente faz entre vida e morte, né? E como a vida é um grande orgasmo entre vida e morte, né? Nascimento e morte, é claro que dá para ter orgasmo só respirando. E foi isso que aconteceu. Até hoje eu não entendi por que isso nunca voltou a acontecer com o reiki. Eu acho que aquela pessoa específica, a conexão que a gente tinha, o contexto que foi criado facilitou que essa experiência acontecesse, mas foi bem interessante. Inclusive, saudades, beijos. E agora, por último, né, além da bônus que eu vou partilhar, foi uma experiência de que eu assisti um homem, né, recebendo uma massagem reconectiva, que é uma massagem só com a ponta dos dedos, que eu ensino nos meus cursos também. E ele teve um orgasmo energético só recebendo essa massagem. E, gente, eu tava iniciando no Tantra, assim. Então, eu olhei aquilo e falei, gente, isso é armação. Não é possível que esse homem tá tendo um orgasmo, assim, vibrando todo, tremendo, parecendo que tá tendo uma convulsão só com um toquezinho na ponta dos dedos. Não é possível. Eu duvidei. Falei, gente, isso não é real, não. Né? Até começar a acontecer comigo também. Aí eu percebi que eu percebi que o Tantra era muito mais maravilhoso do que eu pensava, gente. E realmente, assim, mudou completamente a minha vida. E aí, a última experiência, que é uma experiência super engraçada, que eu sempre conto pra todo mundo, inclusive se você que se reconhece nessa experiência estiver vendo esse vídeo, peço perdão, não estou identificando ninguém, que era uma colega de formação que eu tinha, e a gente tinha feito uma dinâmica que era tipo fazer sexo no ar. Então imagina que você tá fazendo a dinâmica comigo e eu tava fazendo o movimento do quadril e da respiração, para vocês verem como o negócio é poderoso. E aí a dinâmica era isso, né? Os nossos professores estavam conduzindo. E aí no final da dinâmica ela tava assim, num cantinho. Vou chamá-la de Sara, tá? Vou inventar um nome fictício. E aí eu falei assim, Sara, tudo bem? O que aconteceu? Por que você tá com essa cara triste? E ela, acabei de ter um orgasmo. E eu assim, mas meu Deus, por que você tá triste porque teve um orgasmo, mulher? Ela, é porque eu tava fazendo com a fulana. Ou seja, ela estava confusa porque ela tinha um orgasmo fazendo a dinâmica de frente para uma mulher. E ela falou: será que eu sou bi? Né? Será que eu me atraio por mulheres? E não sei o que. Eu falei: minha filha, você nem encostou na mulher. Você estava ali com a tua energia, com a tua potência. Não tem nada a ver com a mulher que estava na tua frente, né? Então, olha as noias que a gente entra, assim. E ela é muito engraçada porque eu lembro dela me contar também uma vez que ela estava fazendo exercício de pompoarismo, que é uma coisa que eu ensino também na academia, fazendo musculação, e ela teve um orgasmo na academia também. Que é uma coisa super possível também, inclusive, gente, muitas mulheres têm orgasmo na academia, ok? Isso não é algo, assim, muito raro de acontecer. E por que eu tô trazendo todas essas experiências? Porque eu acredito que a gente tem uma carência muito grande de ouvir histórias positivas, né, sobre o sexo, sobre o amor, né? A gente tem na mídia, assim, tanto sensacionalismo, tantas tragédias que são verdade e que devem ser não sei se combatidas é a palavra, mas que a gente deve criar medidas preventivas, protetórias para todas essas pessoas que estão sofrendo tudo isso. Mas, por outro lado, a gente precisa ter uma referência de onde que a gente quer chegar. A gente não pode só ficar pensando para onde eu não quero ir, para onde eu não posso ir, o que é perigoso. Eu preciso entender o que eu quero. Né? E é uma coisa que eu vejo muito nos aplicativos hoje em dia, né? Eu trabalho muito com os aplicativos, já usei muito aplicativo de relacionamento e ensino os meus clientes a usarem aplicativos de relacionamento. E é muito curioso, assim, porque existe um padrão de comportamento nos aplicativos que é colocar na descrição o que você não quer. E aí eu fico assim, tá, mas o que você quer? Né? A gente está tão preocupado com o que a gente não quer que a gente nem consegue ter uma visão do que a gente quer, né? Que é o famoso heteropessimismo, o pessimismo relacional que a gente está vivendo de uma forma geral faz com que a gente esteja sempre na defensiva sem perceber e acaba co-criando mais situações para reforçar os padrões mentais que a gente já viveu no passado. Então, gente, se você quer fazer diferente, já vem fazer curso comigo, fazer mentoria, vamos trocar essa ideia. Deixa aqui nos comentários, gente, os temas que vocês querem para os próximos vídeos. Eu tô sem criatividade, eu já tô fazendo vídeo pro YouTube desde 2018, se eu não me engano, gente. Então me ajudem, por favor. Coloquem temáticas aqui que vocês querem me ouvir falar sobre relacionamentos e sobre sexualidade. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para uma amiga que está precisando
fortalecer a crença que os orgasmos são possíveis, são múltiplos, são infinitas possibilidades de ter orgasmo. A vida é um orgasmo entre nascimento e morte. Bora curtir, bora sentir prazer a cada momento do nosso dia e até o próximo vídeo. Te espero aqui.